A gente vai agora conversar sobre a resposta para a pergunta de hoje, tá bom? A pergunta de hoje é a seguinte: Deus só quer salvar alguns, né? Isso é uma pergunta que sempre aparece, sempre surge, né? E não é uma só não, são algumas. Deus só escolheu alguns, somente alguns é que são salvos, não é? Alguns é que interessam para Deus, né? Sempre tem feito essa pergunta. Então nós temos aqui alguns itens que a gente vai considerar para estudar, para responder a essa pergunta. Primeiro, quando conhecemos esse grande amor de Deus, que excede a todo entendimento, está vendo aqui a gente tentando buscar, entender, compreender esse grande amor? A gente não chega a um milésimo. É muito grande esse amor de Deus. É muito real, é muito verdadeiro. Entende? Então, que excede a todo entendimento, perguntas como esta nunca poderão ser feitas. Dúvidas como estas nunca poderão surgir. E, no caso, afirmativas que tenham este teor jamais poderiam ser feitas. Tá? De que Deus só quer salvar alguns, isso é complicado, né? Segundo, Deus ama intensamente e igualmente a todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Como diz a Bíblia, pelo desejo original dele, todas as pessoas seriam alvo de sua salvação eterna. Ninguém ficaria de fora desta festa espiritual. Pela vontade de Deus, ninguém ficaria fora. Não, a Bíblia chega a dizer, como ele dizendo, não tenho prazer na morte do ímpio. Né? Deus quer a salvação de todos. E não poderia ser diferente se ele é o próprio amor. Aí o terceiro, mas ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer muita coisa, inclusive que ele, em sua soberania absoluta, decidiu respeitar a vontade de todo ser humano, não obrigando ninguém a nada. Ele não obriga ninguém a obedecê-lo. Ele ajuda nisto quando as pessoas querem, desejam, mesmo que não consigam por si mesmas. 4. É bom lembrar que este respeito divino para com as suas criaturas não diminui a sua soberania, mas até dignifica. Não o inferioriza, mas até o torna muito maior do que possamos imaginar. A Bíblia diz que a vontade dele é que todos se arrependam, mas ele não interfere nisto, ele não obriga ninguém a isto, mesmo sendo a sua vontade, ele respeita e acolhe a vontade das pessoas. 5. O seu amor é tão grande, né? O amor de Deus é tão grande, que mesmo nesta circunstância, ele continua amando e querendo o bem de todos que voluntariamente desejam ser desobedientes. Os que conscientemente se colocam contrários à sua vontade para suas vidas e para com a vida de outras pessoas que ele mesmo, Deus, também ama muito. E se ele escolhesse somente alguns, iria contrário a dois atributos dele, duas marcas de sua essência: seu amor perfeito e completo e sua justiça amorosa. É certo que mesmo onipotente, podendo todas as coisas e sendo soberano, não tendo
que dá satisfação a ninguém do que é e faz, ele jamais iria querer ou conseguir ser ou fazer algo que fosse contrário à sua essência. Se escolhesse apenas alguns para a salvação, estaria mentindo sobre o seu grande amor para com todos, sem acepção de pessoas. Sétimo, quando a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não está dizendo que ele foi aleatório ou arbitrário. Escolheu quem ele quis. Está, sim, afirmando que, como a Bíblia também afirma, ele primeiro conheceu cada pessoa e depois os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes de criar Adão, ele conheceu a todas as pessoas e viu quem iria se submeter à sua graça, ao seu plano de salvação, pelo convencimento do pecado por parte do Espírito. Isso antes, durante e depois de Jesus no mundo. Assim, estes que se submeteriam a esse convencimento foram inscritos no livro da vida usando a linguagem apocalíptica. 8. Lembremos sempre do seguinte: tudo que for necessário para atrair, abençoar e salvar o maior número possível de pessoas através do convencimento do Espírito, nos tempos antes de Jesus e depois dele, dentro e fora do cristianismo e do judaísmo, de qualquer outra religião, ele fez e vai continuar fazendo, mesmo que a nossa teologia preconceituosa e intolerante não consiga compreender ou se esforce para não entender. Ele vai fazer o que for necessário para alcançar, abençoar e salvar o maior número possível de pessoas. Ele vai fazer o que for. O que for, ele vai fazer. Né, para alcançar e salvar mesmo. Não é tirar da terra e botar no céu. Não é isso. Isso não é salvar. Isso é apenas mudar de lugar. É transformar o coração, respeitando a individualidade das pessoas. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Mesmo que a minha teologia não consiga entender. Ele não está nem aí para a minha teologia. Ele está querendo salvar pessoas. Porque se ele esperar dessa nossa teologia, essa cabecinha pequena que a gente tem, nem a gente chega lá. Entendeu? A gente não ama. Ele ama. 9. Muitas pessoas foram salvas dentro e fora do judaísmo, apesar dos preconceitos e arrogância daquela religião até nossos dias. Muitas pessoas dentro e fora do cristianismo têm sido salvas, mesmo com todos os preconceitos e intolerâncias que nós somos e temos sobre isto. O próprio Jesus avisou que ele tinha outras ovelhas fora do rebanho cristão. Proporcionalmente, olha só isso, proporcionalmente, talvez, eu não posso afirmar porque eu não tenho como avaliar, analisar isso, tá? Mas proporcionalmente, talvez, Deus tenha mais salvos fora do cristianismo em todo o mundo do que dentro desta nossa religião que se sente e se apresenta com tanta exclusividade em matéria de fé e espiritualidade. Talvez hajam mais salvos fora do cristianismo do que dentro do cristianismo.
Ok? Então, esses são itens que a gente coloca para responder a essa pergunta. Deus só quer salvar alguns, né? Essa é uma pergunta interessante, gostosa da gente conversar.